Olá, no vídeo de hoje eu trouxe trechos de dois livros que eu particularmente gosto bastante e me ajudam demais no entendimento quanto às questões que regem o nosso espírito e a imortalidade da alma. E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Não poderia deixar de falar, é claro, dos druidas, que traziam muito essa questão da imortalidade da alma. Eles sabiam da passagem aqui na Terra, inclusive eles enxergavam a espiritualidade de uma maneira bem particular e completamente verdadeira, mas dentro da linha deles e como eles enxergavam e a maneira que eles representavam, que eu vou deixar aqui as imagens. Então são 3 círculos: o círculo Kelgant, o círculo Gwynfield e o círculo Abred. Cada um desses círculos, então, estão representando algum dos reinos nos quais a gente tem que passar por eles para que nós façamos a nossa evolução, como, por exemplo, o reino Abred, que está associado à parte física, a tudo aquilo que é visível, que é terreno, que é físico, que é tátil, são os planetas, são os corpos celestes, é onde a gente está vivendo atualmente e populando para que nós façamos então a nossa evolução. É de importância gigantesca a nossa passagem aqui para que a gente faça a nossa evolução. É justamente aqui na Terra, como reencarnados, que a gente consegue então passar por aquilo que previamente a gente estabeleceu nos nossos planos encarnatórios para que a gente faça a nossa evolução, vença as nossas sombras, visto que a densidade então intensifica muito daquilo que a gente já traz em espírito e que é importante que a gente sublime e purifique, então, para que nós sejamos aquilo que nós somos de fato, né? Espíritos puros, então numa trajetória, num rumo a essa pureza, né? Então é importante que a gente faça essa trajetória aqui nesse reino Abred, que nem está representado aqui pelos druidas. Tem o reino Gwynfield, que representa então um reino astral. É um momento então que essa é a nossa verdadeira casa, esse é o nosso verdadeiro lugar. É ali então que a gente vai viver a nossa vida imortal, depois que nós não precisarmos mais reencarnarmos, mas isso também é assunto para um próximo vídeo. E no momento que a gente não precisa, não necessita mais da reencarnação, então, e a gente passa para o reino Gwynfield, a gente por lá permanece, né? E sempre trabalhando, sempre servindo, sempre com novas paisagens e sempre evoluindo e expandindo a consciência a níveis infinitos que nós sequer sabemos. E o Kelgant, ou Kelgant, que representa então o todo, que abarca tudo, né? E reparem que esse círculo todo, que é Deus, que abarca tudo, é a consciência maior, onde só Deus ali pode chegar. A gente pode chegar nos estreitos de Gwynfield, mas Kelgant é só onde Deus está. É o todo que cria e que abarca tudo, né? Tanto a parte espiritual quanto a parte física. Também sabe de tudo. É aquele ser onipresente, é o nosso grande Criador. Mas por que esse tema é tão importante, então, para nossa compreensão, para nosso conhecimento, né? Para depois, através da integração disso, se torna então uma sabedoria do espírito. Qual a importância então desse conhecimento? Porque muitos dos assuntos que mais nos depreciam ou mais nos deixam mal envolvem a questão da morte. E chega um momento, então, aqui na vida terrena, em que a gente começa a despertar para essas questões da espiritualidade, com relação à imortalidade da alma, e é um momento importantíssimo, então, na nossa evolução, para que a gente continue na senda, né, e faça essa nossa evolução agora com o pé muito mais aterrado, mas estando sempre ligados ao alto, no sentido de percorrermos aquilo que nós pré-reestabelecemos antes da nossa missão encarnatória, para que a gente faça então aquilo que a gente programou, para que a gente faça aquilo que realmente nós gostamos, aquilo que é a nossa missão, aquilo que a gente veio fazer de fato, que isso vai nos trazer felicidade. E é justamente quanto a esse tema então sobre a imortalidade, esse despertar principalmente, com relação à morte eu também entro em outro vídeo falando, mas aqui quanto ao despertar que eu venho falar hoje, né, que os druidas também tinham ciência desse despertar quanto à espiritualidade, quanto à imortalidade da alma. Inclusive eles eram sacerdotes que traziam isso à população, esse conhecimento de que nós estamos aqui só de passagem, rumo então
a um novo nível, né, de consciência, caso nós façamos então a nossa jornada evolutiva aqui na Terra conscientes e dentro daquilo que a gente programou, né, e fazendo, principalmente fazendo o bem, e trilhando o caminho do autoconhecimento, integrando nossas sombras, tudo isso que envolve essa jornada de evolução, tá? Então eu trouxe 2 trechos. O primeiro que eu vou ler é do livro O Vinho Místico, de Paramahansa Yogananda. Ele é a interpretação espiritual do poema O Rubaiyat, de Omar Khayyam. Omar Khayyam foi considerado um místico persa, então ele tinha muita ligação com a espiritualidade, com a filosofia e com as ciências de modo geral, inclusive essa questão da ciência e espiritualidade. Também quero fazer um vídeo mais para frente falando sobre a união desses dois e não da separação, né? Visto que eles são um também. Trazer então quanto à imortalidade da alma, o que o primeiro capítulo, então, a primeira parte, a primeira estrofe do poema traz, e é justamente sobre o despertar quanto à espiritualidade. Despertar esse que, claro, nós vamos revisitar nossas sombras, a gente vai ter um processo para que isso aconteça, mas ao mesmo tempo a gente enxerga então aquilo que e desmistifica aquilo que trazia muito sofrimento, que é justamente a morte. Desperta, o alvorecer do graal da noite atira a pedra que as estrelas seu fugir produz, e o caçador do leste acaba de prender a torre do sultão em um laço de luz. O que significa o alvorecer? A aurora do despertar da ilusão da existência terrena, o grau da noite, as trevas da ignorância que aprisionam a alma imortal da consciência mortal. A pedra, a disciplina espiritual, estrelas, a atraente cintilação dos desejos materiais. Caçador do leste, a sabedoria oriental poderosa destruidora da ilusão. Torre do sultão, a alma soberana. Laço de luz, a iluminação divina da sabedoria que destrói as trevas cativas que cercam a alma. Qual que é a interpretação espiritual desse trecho? Aqui trazida e interpretada também pelo Paramahansa Yogananda, considerado por muitos um santo atual, contemporâneo indiano. A maior parte das pessoas, embora aparentemente desperta, na verdade está adormecida na ilusão, perseguidas pelo comando irresistível de seus hábitos incitadores, ainda não foram despertas pela sabedoria para caminhar por suas alamedas aprazíveis. Onde a falta de vigilância põe em risco a vida, não é seguro dormir. É, portanto, imprudente dormitar nos pórticos escuros dos maus hábitos que expõem a um perigo mortal a sabedoria, a verdadeira felicidade. O homem comum tem uma fonte de sustento, faz 3 refeições por dia, diverte-se com entretenimentos triviais, permanecendo absorvido no desempenho mecânico de deveres mundanos, sem jamais despertar para a importância de entender o propósito da vida, que é alcançar a verdadeira felicidade e compartilhá-la com os demais. O homem sábio abandona o falso orgulho da autoperfeição, o pensamento de estou muito bem como sou. Usando a rede da introspecção, ele captura a ilusão e a destrói. Abandone a modorra dos hábitos ignorantes e desperte a sabedoria praticando os bons hábitos. Os únicos que podem libertar a vida do perigo e coroá-la com felicidade duradoura. É um desperdício embebedar-se na roda dos fregueses habituais, os hábitos inúteis, ser negativamente o mesmo todos os dias, durante anos. Destrua o falso orgulho, desperte a alma e permaneça sempre desperto, empenhando-se a cada dia em ser diferente e melhor de todas as maneiras. Sua alma não foi feita para ficar prisioneira da paixão, para dormir atrás das grades da ignorância. Arranque a si próprio do estupor da preguiça, avance velozmente realizando atividades construtivas e capture o êxito na rede da criatividade da alma. Deixe de lado a letargia espiritual e a melancolia. Banhe-se de luz da paz meditativa e da autorrealização, que destrói o sentimento falso de satisfação com a existência material e expulsa
a escuridão do interior da alma. Então isso é o primeiro capítulo, a primeira parte do poema de Omar Khayyam, pela interpretação espiritual desse santo que é o Paramahansa Yogananda. E aqui então eu trago um trecho do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, aqui claro com uma abordagem mais psicológica agora. Esse livro é do Núcleo de Estudos Psicológicos da benfeitora Joana de Ângeles, no qual o Divaldo Franco canalizou, pelo próprio espírito da Joana de Ângeles, muitos desses trechos e dessas passagens que estão contempladas nesse livro aqui. Então, é justamente falando sobre o despertar da consciência, dentro desse livro, no capítulo 4, em que fala da jornada heróica. Ele está dividido e segmentado em etapas nas quais vai sendo angariada essa jornada, e na parte 2 é justamente falando sobre o despertar, cujo título é Ouvindo a Voz Interior, o Chamado. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Mateus 10, 38 e 39. Todos nós somos convidados pela vida a realizar uma importante tarefa. E por mais que não saibamos por onde começar, algo em nós impulsiona a seguir em frente, a buscar respostas para as nossas mais secretas perguntas. Quanto tempo isso vai durar? Quando vai começar? Nunca se sabe. A única certeza é que vai acontecer. Somos seres que nós mesmos desconhecemos. A nossa história, desde o momento do nascimento, é experienciada de maneira estritamente particular. E mesmo a mais maravilhosa e dedicada mãe não consegue atender às nossas reais particularidades. Nenhum parceiro, por mais compreensivo que seja, chegará perto disso. Ninguém pode dar por nós os passos em direção ao amadurecimento necessário em nosso caminho pela vida. Por toda parte e a todo instante, temos que carregar e suportar sozinhos o peso da nossa cruz, o peso dos nossos medos, que muitas vezes foram reprimidos para não sermos rejeitados. Quando nos deixamos guiar pelos desejos imediatos do ego e construímos nossa vida dentro desse limitado espaço, na falta certeza de segurança, esquecemos-nos na necessidade de tomarmos a nossa cruz. Ou seja, quem abrir mão das satisfações imediatas do ego de viver uma vida egóica, encontrará o si mesmo. Precisamos encontrar em nós a força da autorrealização, mesmo sabendo que ao mergulhar profundamente nos deparamos com diversos conflitos. Conflitos esses que nos mantêm muitas vezes na condição de vítimas da vida, buscando sempre um culpado para as nossas incapacidades e fraquezas. Como sugere Jung, para ser curado, o conflito projetado deve voltar à psique do indivíduo, onde teve seu princípio inconsciente. Ele deve celebrar uma, entre aspas, última ceia consigo mesmo, comer sua própria carne e beber seu próprio sangue. Isso significa que ele deve reconhecer e aceitar o outro que há em si mesmo. Será este, talvez, o sentido do ensinamento de Cristo? De que cada um deve carregar a sua própria cruz? Pois, se tivermos de suportar a nós mesmos, como seremos capazes de lacerar os outros? Ouvir o chamado e começar a jornada do autoconhecimento é o único caminho para triunfarmos sobre o sofrimento. Então, olha, são abordagens diferentes, tanto aqui do núcleo de estudo da psicologia da Joana de Ângeles, ou mesmo da abordagem mais yogi do Paramahansa Yogananda, na leitura espiritual do poema de Omar Khayyam. Mas ambos estão falando então desse processo de despertar da consciência, da saída então das ilusões mundanas, para que nós assumamos então a nossa missão de fato, que é fazer o bem ao próximo. E com isso nós temos que vencermos a nós mesmos, as nossas ilusões, as ilusões terrenas e tudo aquilo que acaba nos abafando e nos tirando então do nosso centro. Tamanha a importância desse processo. Um é um yogi indiano, outro aqui é uma benfeitora, Joana de Ângeles, da linha espírita. E aqui então, para complementar, justamente falando sobre a imortalidade da alma e sobre o despertar da consciência, eu trago aqui um trecho de Leon Denis, no qual ele também aborda esse tema.
Lembrando que Leon Denis também se viu como um druida em vidas passadas. E no trecho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz: a alma é imortal, porque o nada não existe, e coisa alguma pode ser aniquilada, nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa, que a alma é separada do organismo por meio da qual comunicava com o meio terrestre. Não deixa, por esse fato, de prosseguir a sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada perder da sua identidade. De cada vez que ela abandona o seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, do qual é inseparável, a forma imponderável que para si preparou com os seus pensamentos e obras. Então aqui também de uma maneira mais sutil, ele trazendo que nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui de passagem em uma jornada evolutiva e claro, muito do que nós vamos colher no outro lado, na nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, é muito daquilo que está em nossas obras e nossos pensamentos, e naquilo que a gente plantou, e naquilo que a gente jornadeou aqui na vida terrena. E muito disso também eu abordo nas consultas do Mapogâmico, para que as pessoas também despertem para esse lado, despertem para a própria missão de vida e propósito. Então é isso, pessoal. Venho então falando nos próximos vídeos sobre a ciência e a espiritualidade, sobre a morte e outros temas também, inclusive, principalmente, claro, a numerologia, que é um tema que me atrai muito e que eu gosto bastante. Até mais!